Quais serão os ativos dentro da renda fixa que vão se beneficiar em 2024? Será que são os pós-fixados que vão ser a estrela do ano? Ou mais para os pré-fixados? Ou quem sabe até os indexados à inflação? Será que os destaques estarão entre os ativos de crédito privado? Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então bora lá! Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, se inscreva no nosso canal para estar sempre antenado com as novas informações sobre o mundo dos investimentos e sobre a educação financeira e, obviamente, compartilhe esse conteúdo com quem também tem interesse nesses assuntos. O assunto não poderia ser diferente. Quais ativos dentro do mundo de renda fixa tendem a apresentar uma performance mais positiva em 2024? Antes de eu dizer quais são esses ativos, eu preciso colocar em contexto quando que os ativos de renda fixa normalmente apresentam boa performance. E para isso eu sempre gosto de separar o mundo da renda fixa em três classes: os ativos pós-fixados, os pré-fixados e os indexados à inflação. Quando a gente fala de pós-fixados, a gente está falando daquela classe de ativos que tem a sua correção de preços sendo realizada diariamente de acordo ou com a taxa Selic ou com a taxa do CDI. Esses ativos apresentam um baixo risco e a performance deles, ou seja, a correção no preço desses ativos, está atrelada diretamente com a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic. Mesmo aqueles ativos que são atrelados ao CDI, estão atrelados de maneira quase que direta à taxa Selic. Por quê? Porque taxa Selic e taxa CDI andam sempre muito juntas. Então uma coisa a gente já pode entender. Poxa, a taxa Selic está em queda no Brasil. E de acordo com o Boletim Focus, que é aquele documento que o Banco Central publica semanalmente, que traz as principais previsões dos economistas das grandes instituições financeiras no Brasil, das grandes gestoras, a expectativa é que o ciclo de corte da taxa Selic se encerre com a nossa taxa básica de juros em 8,5% ao ano. Quando a gente olha os investidores, ou seja, os traders, os gerentes de portfólios, chamados portfólio managers, os analistas de investimento, esperam que a taxa Selic encerre esse ciclo de corte no patamar de 9,5% ao ano. Se a gente for pegar a média, então, do que o mercado espera, economistas, e do que analistas de investimento, traders, gestores de portfólio, a gente tem ali uma média, expectativa de corte da taxa Selic de 9 ponto percentual. Hoje, a gente está com a taxa Selic abaixo do patamar de 12% ao ano, mas ainda em 11,75% ao ano. Então, uma coisa que a gente já espera para o ano que vem é uma queda nessa classe de ativos nos pós-fixados. Não uma queda, na verdade, no valor, uma queda na rentabilidade que ele vai apresentar ao longo do tempo. Lembrando que os pós-fixados são a classe mais conservadora quando o assunto é renda fixa. Ou seja, eles oscilam muito pouco, basicamente sempre subindo um pouquinho de acordo com a taxa básica de juros vigente na economia brasileira. Agora, o fator que é importante a gente pontuar é, normalmente, em ciclos de corte da taxa de juros, essas outras duas classes, os pré-fixados e os indexados à inflação, apresentam uma performance bem positiva. Eu vou pegar como exemplo o último ciclo de corte da taxa de juros no Brasil, que foi lá entre 2016 até 2019, início de 2020, ali depois da pandemia. Por que eu falo até 2019? Eu gosto de ressaltar 2019 porque aí a gente não tem a interferência no preço dos ativos dada a pandemia. Então não é razoável de se supor que no próximo ciclo de corte de juros ou no próximo ano a gente vai ter uma outra pandemia a nível global, assim como a gente teve ao longo do ano de 2020. Então por isso que eu gosto de ver qual foi a performance dos ativos entre 2016 e 2019, porque a gente pegou um ciclo de corte da taxa de juros sem a interferência de uma pandemia a nível global. Então olha só, em outubro de 2016, então no final do ano, o Banco Central brasileiro começou a cortar a taxa de juros. A performance acumulada do CDI em 2016, lembrando que a taxa do CDI, taxa Selic, foi para patamar de 4,25% ao ano, a performance acumulada do CDI em 2016 foi de 14%. Certo? Uma boa taxa de rentabilidade. É aquele 1% ao mês que o brasileiro, a brasileira gosta bastante. Só que olha só, acabei de falar para você que normalmente em um ciclo de corte da taxa de juros, os pré-fixados e os indexados à inflação no Brasil costumam ter performances ainda mais positivas. Se a gente pega os ativos indexados à inflação de curto prazo em 2016, o ano encerrado, ali fechadinho entre 1º de janeiro e dia 31 de dezembro do ano de 2016, a performance dos ativos indexados à inflação de curto prazo foi de 15,48%. Então, quase 1,5% acima da variação do CDI. Pô, Gui, é uma rentabilidade boa? É uma
rentabilidade muito boa, ainda mais considerando que os ativos indexados à inflação de curto prazo têm um risco baixo, têm uma volatilidade muito baixa, né? Se a gente for pegar todos os índices do mercado brasileiro, ele é o segundo com menor volatilidade, só perde para o CDI. O CDI tem uma volatilidade menor, porque todo dia ele vai sendo corrigido de maneira positiva, né? Então, o IOM-B5 tem um risco muito baixo e lá em 2016 apresentou uma performance acima da performance do CDI. Só que aí a gente vai olhar os pré-fixados. Os pré-fixados, eles tiveram uma rentabilidade ao longo de 2016 de 23,37%, ou seja, quase 10% acima da variação do CDI. E detalhe importante, o ciclo de corte de juros só começou no final do ano, outubro de 2016. Então veja que os pré-fixados já tiveram um desempenho muito bom, mesmo com o ciclo de corte de juros começando ali para o finalzinho do ano. Só que o destaque positivo mesmo fica por conta dos indexados à inflação de longo prazo. Os indexados à inflação de longo prazo em 2016 acumularam um retorno de 31,04%, uma performance muito positiva, mais que o dobro da variação do CDI lá no ano de 2016. Se a gente for pegar o ano de 2017, o ano de 2018 e o ano de 2019, anos em que a Selic continuou arrefecendo, ora mais rápido, ora de maneira mais amena, a performance continuou sendo muito superior ao CDI em todos os anos. Olha só, em 2019, o CDI acumulado foi de 5,97%. A performance do IMAB5+, do índice dos indexados à inflação de longo prazo, foi de 30,37%. A gente está falando de uma variação aqui 5 vezes superior à variação do CDI em um único ano. Por quê, Gui? Porque o Brasil ele continuou apresentando um arrefecimento das taxas básicas de juros com as expectativas de inflação significativamente controladas. Se a gente observa, então, um ciclo de corte de juros mais prolongado, sem que as expectativas de inflação sejam fortemente desancoradas, ou seja, sem que a gente observe altas nas expectativas de inflação, são movimentos muito positivos que a gente pode esperar para os ativos de renda fixa, para os índices de renda fixa. Você vai falar, poxa, Gui, foi só nesse ciclo de corte de juros que esses ativos tiveram um desempenho tão positivo, tão relevante assim? Não. Vamos pegar o ciclo anterior de corte da taxa de juros, que começou ali no finalzinho de 2011 e foi até o finalzinho de 2012. Lá em 2011, o CDI acumulou uma rentabilidade de 11,59%. Indexado à inflação de curto prazo, 15,69%. Então, mais do que 4% sob a variação do CDI para os indexados à inflação de curto prazo. Baixíssimo risco e uma rentabilidade significativamente superior ao CDI. Se a gente vai olhar os indexados à inflação e os pré-fixados, os indexados à inflação de longo prazo e os pré-fixados, eles praticamente empataram ali no ano de 2011. Eles apresentaram uma rentabilidade de 14,5%. De novo, pouco menor do que o IMAB5, do que os indexados à inflação de curto prazo, mas ainda bem superiores ao CDI, tá? 3% acima do CDI em um único ano. Vamos para 2012, em que o ciclo de corte de juros, né, continuou acontecendo, então ele foi se amadurecendo. CDI acumulado, 8,41%. Indexados à inflação de curto prazo, 16,98%, ou seja, mais que o dobro da variação do CDI no período. Pré-fixados, 14,30%, 6% a mais que a variação do CDI no mesmo período. Indexados à inflação de longo prazo, 34,21%. A gente está falando aqui mais de 4 vezes a variação do CDI em um único ano, tá? Indexados à inflação de longo prazo. Você vai falar assim, pô, Gui, 34%, mas será que não tem ativo de renda fixa que se valorizou mais do que isso? Sim, eu tô pegando aqui um índice que é composto por títulos públicos indexados à inflação que vencem em um prazo de 5 anos ou mais. Quanto maior o prazo de vencimento desses ativos, maior a sua oscilação. Então, nesses movimentos, nesses anos de variação positiva desse índice de 34%, pode acreditar que tem título público lá rendendo 50%, 60% em um único ano. Se a gente for voltar mais 2 anos, 2009, a mesma coisa aconteceu. A gente começou a observar corte da taxa de juros, CDI acumulado no ano de 2009, 9,90%, indexados à inflação de curto prazo, quase 15%, ou seja, de novo, aqueles 6% acima da variação do CDI, pré-fixados 12,5%, quase 3% acima da variação do CDI, indexados à inflação de longo prazo 23,52%.
1%, mais que o dobro da variação do CDI no mesmo período. É uma característica incomum nos ciclos de corte da taxa de juros. Aí você vai falar o seguinte para mim: Gui, legal, mas em 2023 a gente já observou o início do ciclo do corte da taxa Selic. Será que ainda há espaço para eu me aproveitar desse movimento mais positivo? Então, dá uma olhada na magnitude da valorização dos pré-fixados e dos indexados à inflação que eu coloquei aqui para você nos últimos ciclos de corte da taxa de juros. Agora, vamos observar como que estamos em 2023, até agora, o dia 11 de dezembro de 2023, provavelmente você está vendo esse vídeo em um outro dia, mas é o dado que eu tenho aqui atualizado até o dia 11 de dezembro de 2023. Ciclo de corte da taxa Selic aqui no Brasil começou agora, em agosto, não faz nem 4 meses. Mas a gente começa a observar de maneira incipiente esses ativos de risco na renda fixa apresentando uma performance mais legal. Então, até o dia 11 de dezembro, o CDI acumulou rentabilidade de 12,35%. Indexados à inflação de curto prazo ainda estão abaixo do CDI, então com uma variação acumulada no ano de 10,69%. Pô, Gui, que porcaria, né? Muito ruim essa rentabilidade. Calma lá. Vamos dar uma olhada nos pré-fixados? 15% acumulado em 2023. Indexados à inflação de longo prazo, 14,71%. Se a gente for observar, há uma expectativa de que a Selic continue caindo pelos próximos semestres e que ela pode cair até 2025, mesmo que de maneira mais comedida, ou seja, o Banco Central deixa de cortar a taxa Selic em meio ponto percentual e passa em determinado momento a cortar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, realizando reduções mais comedidas na nossa taxa básica de juros. Isso impediria um movimento mais positivo para os nossos ativos de risco? Provavelmente não. Então o que eu quero mostrar para você? Que, historicamente, ativos pré-fixados e indexados à inflação apresentam performance muito superior ao CDI em ciclos de corte da taxa de juros, coisa que ainda não aconteceu. Se a gente for observar a variação acumulada dos ativos de risco na renda fixa frente ao CDI, elas são marginalmente melhores, ou seja, um pouquinho melhor. Ainda há um espaço relevante para esses ativos continuarem se valorizando. Você vai me perguntar o seguinte: Gui, mas tem um problema que outras vezes talvez nós não tínhamos, que é um problema fiscal, né? Será que as taxas de juros dos ativos pré-fixados, dos indexados à inflação de longo prazo, elas vão continuar arrefecendo, gerando espaço para isso que a gente está vendo, que são ganhos de marcação a mercado positivo nesses ativos? E eu digo o seguinte: olha, cuidado para você não estar observando aqui, muito focado ou focada no cenário fiscal brasileiro, que ele pode ser marginalmente pior ou melhor do que se espera, e você perder o grande movimento que vai acontecer no ano de 2024. Qual que é o grande movimento? Que tende a impactar de maneira muito mais significativa os ativos de risco do que esse fator marginal fiscal para o bem ou para o mal. É o ciclo de corte da taxa de juros nos Estados Unidos. Ao longo de 2023 inteiro, o Ibovespa, o IFIX em menor medida, mas o IFIX também, e os juros de longo prazo no Brasil oscilaram ao sabor do juro de longo prazo nos Estados Unidos. O juro de longo prazo nos Estados Unidos, caindo, ele traz um movimento mais positivo para os ativos de risco, não só lá nos Estados Unidos, como no restante do mundo. A taxa básica de juros nos Estados Unidos, ela é a referência global para juros no mundo como um todo. O juro americano cedendo, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, abre espaço para o juro brasileiro de curto prazo e para o juro brasileiro de longo prazo também ceder, o que deixa um espaço ainda maior para os nossos ativos de risco se valorizar. Mas, Gui, será que nós vamos observar corte da taxa de juros nos Estados Unidos em 2024? Os investidores americanos já apontam uma probabilidade de corte da taxa básica de juros nos Estados Unidos de 40% no mês de março. Quando a gente olha para o mês de abril, essa probabilidade já sobe para algo como 75%. E quando a gente olha para o mês de junho, essa probabilidade já sobe para 95%. Ou seja, com uma convicção muito alta, analisando que os investidores de fato apostam o seu dinheiro ali, com 95% de convicção, a gente pode dizer que sim, o juro nos Estados Unidos vai começar a cair em 2024. Então, isso nos deixa muito mais confiantes de acreditar que o cenário para os ativos de risco dentro da renda fixa, ele vai ser positivo ainda em 2024. Na nossa visão, em maior medida do que está sendo em 2023, que, convenhamos, é marginalmente superior ao CDI. Se a gente for pegar outros anos em que a situação fiscal do Brasil talvez fosse um pouco mais duvidosa, essa performance desses índices de risco na renda fixa foi significativamente maior do que o CDI, coisa que a gente ainda não observou. Cuidado para não
me entender errado. Eu não estou querendo dizer que o cenário fiscal brasileiro não importa. Sim, ele importa. Mas a gente tem um outro fator muito maior que está acontecendo ao redor do mundo, que é o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, que provavelmente deve começar a acontecer em 2024. Então, esse é um vento, digamos assim, positivo, muito forte. Um cenário fiscal ruim no Brasil no ano que vem, ele vai ser marginalmente ruim. Ele não vai se deteriorar por completo. Esse marginalmente ruim pode jogar um ventinho contra? Pode, mas ele não vai ser suficiente para neutralizar todo esse vento e essa força positiva vinda do mercado americano, que deve impactar de maneira positiva, não só lá nos Estados Unidos, não só lá na Europa, não só lá na Ásia, como os ativos aqui no Brasil também. Poxa, Gui, como é que eu me posiciono para esse mercado mais positivo para ativos de risco? A gente acabou de analisar aqui os índices e a performance histórica desses índices de renda fixa em círculos de corte da taxa de juros. Para mim, indexados à inflação de longo prazo são os ativos que tendem a se beneficiar mais ao longo de 2024, quando a gente está falando do universo de renda fixa, beleza? Mas também devemos observar performance positiva acima da variação do CDI nos pré-fixados, perfeito? Então, se você está querendo montar uma carteira só de renda fixa, né? Poxa, eu, Gui, só invisto em renda fixa, não invisto em ações, em fundos imobiliários, eu fico com minha grana só em renda fixa. Poxa, o que eu devo fazer? Na minha opinião, você deve ter uma carteira diversificada, com exposição inclusive em pós-fixados, mesmo que a taxa esteja caindo, mas você deve ter, em sua grande maioria, uma exposição indexados à inflação, tanto de curto quanto de longo prazo, mas também uma leve exposição a pré-fixados. Se você está observando a renda fixa dentro de um contexto de carteira diversificada, ou seja, com exposição a ações, a fundos imobiliários, a ativos internacionais, eu recomendo você focar mais em ativos indexados à inflação. Você vai me perguntar, por quê, Gui? Por que você deixaria de fora os pré-fixados nesse contexto? Porque as ações elas já são muito suscetíveis, pessoal, à variação da taxa de juros futura nominal no Brasil, que afeta os pré-fixados de maneira direta. Então, se você coloca pré-fixados de longo prazo na sua carteira e ações, o que acontece? Você tem duas classes de ativos exposta ao mesmo fator dentro da sua carteira de investimentos. Você trocar esse pré-fixado para um indexado à inflação, reduz essa correlação entre esses ativos. Uma outra pergunta é, Gui, você acredita que ativos de crédito privado vão ter uma performance positiva de destaque em 2024 na renda fixa? Sim, eu acredito. Porém, eu não gosto do investimento direto em debêntures, em CRIs e CRAs. Eu prefiro muito mais o investimento em fundos, principalmente aqueles que são listados em bolsa, que você consegue ter uma liquidez mais rápida, o patrimônio não vai oscilar dentro do fundo, ou seja, o gestor não vai observar oscilação patrimonial do recurso que ele faz à gestão. Você vai conseguir diversificar ou pulverizar a sua exposição em crédito privado, a debêntures diferentes, a CRIs diferentes, e vai conseguir aproveitar a boa taxa de remuneração dos ativos de crédito privado que estão sendo negociados hoje. O prêmio médio dos ativos de crédito privado, ou seja, a taxa que eles pagam acima de um título público de mesmo prazo de vencimento e mesmo indexador, está acima da média histórica, o que ainda deixa claro para mim que estamos vivendo uma oportunidade no mercado de renda fixa de crédito privado. De novo, preferência por alocação em fundos, quando o assunto são debêntures, CRIs e CRAs, porque você pulveriza sua exposição em diferentes emissores, reduzindo o risco da sua carteira quando o assunto é crédito, mantendo o retorno elevado, às vezes inclusive aumentando sua expectativa de retorno e mantendo a liquidez do seu dinheiro. Espero que você tenha gostado do vídeo, depois deixa aqui no comentário se faltou alguma coisa ou se você não entendeu alguma coisa que eu disse aqui, que a gente tenta responder. Um abraço, um bom restante de ano, até a próxima, tchau, tchau.